Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 204º dia, trago para leitura e comentários bíblicos os livros de 2 de Reis, capítulo 5, o livro do profeta Isaías, capítulo 56, e o livro do apóstolo Marcos, capítulo 14, dos versículos 32 a 72. Meu conselho é que todos tenham em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia é tão importante quanto a sua leitura diariamente nos traz refrigério para a alma, sabedoria, sobretudo nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e esperança. Enquanto você se arruma, se prepara aí, um lembrete para a sua vida. Todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta, através da leitura da Bíblia. A Bíblia está cheia de promessas. Precisamos acreditar na palavra de Deus. Alimente a sua fé. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias deste mundo. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos. O inimigo da cruz não está aqui para roubar o seu carro, sua casa, seu apartamento, seu lar, relógio, sua roupa. Ele vem para roubar esta semente agora. A semente, a palavra de Deus, sua fé e os propósitos que Deus tem para a sua vida. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado. Incentivar a leitura da Bíblia em nossos lares. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura e a restauração. E a compreensão da palavra vem através da revelação do Espírito Santo. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Senhor, me dê a compreensão de sua palavra no dia de hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra, a semente do Senhor, adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro 2 de Reis, capítulo 5. Naamã é curado de lepra. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à sua senhora: "Quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria. Ele o curaria da sua lepra." Então Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo: "Assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel." O rei da Síria respondeu: "Vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel." Então Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: "Tão logo esta carta chegar a você, saiba que eu lhe enviei Naamã, meu servo, para que você o cure da sua lepra." Quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e disse: "Por acaso sou Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra?" Como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim. Mas quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei: "Por que o Senhor rasgou as suas roupas? Deixe-o vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel." Então Naamã foi com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: "Vá e lave-se 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada, e você ficará limpo." Mas Naamã ficou indignado e se foi, dizendo: "Eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Por acaso não são Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo?" Deu meia volta e foi embora muito irritado. Então os seus oficiais se aproximaram e lhe disseram: "Meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria?
muito mais agora que ele apenas disse: lave-se e você ficará limpo. Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua pele se tornou como a pele de uma criança, e ficou limpo. Depois ele voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, a não ser em Israel. E agora, por favor, aceite um presente deste seu servo. Porém ele respondeu: tão certo como vive o Senhor em cuja presença estou, não aceitarei nada. Naamã insistiu com ele para que aceitasse, mas ele recusou. Então Naamã disse: se você não quer, então peço que seja permitido a este seu servo levar 2 mulas carregadas de terra, porque este seu servo nunca mais oferecerá holocausto, nem sacrifício a outros deuses, a não ser ao Senhor. Mas que o Senhor Deus perdoe o seu servo uma coisa: quando meu senhor o rei entrar no templo de Rimom para ali adorar, e ele se encostar no meu braço, e eu também tiver de me encurvar no templo de Rimom, quando assim me prostrar no templo de Rimom, que o Senhor Deus perdoe este seu servo por isso. Eliseu lhe disse: vá em paz. Geazi é atacado de lepra. Quando Naamã tinha se afastado certa distância, Geazi, o servo de Eliseu, homem de Deus, disse consigo: eis que meu senhor foi generoso demais com este sírio Naamã, recusando o que ele trazia. Mas tão certo como vive o Senhor, vou correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Então Geazi correu atrás de Naamã. Quando Naamã viu que alguém vinha correndo atrás dele, saltou da carruagem para ir ao encontro dele. Então perguntou: está tudo bem? Ele respondeu: sim, tudo bem. Meu senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram da região montanhosa de Efraim 2 jovens, que fazem parte do grupo dos discípulos dos profetas. Por favor, dê-lhes 34 quilos de prata e 2 mudas de roupa. Naamã disse: tenha a bondade de levar 68 quilos. Insistiu com ele e amarrou 68 quilos de prata em 2 sacos e 2 mudas de roupa. Pôs isso sobre os ombros de 2 dos seus servos, para que o levassem à frente de Geazi. Quando ele chegou à colina, pegou os sacos que os servos traziam e os depositou na casa. Então despediu aqueles homens que se foram. Ele, porém, entrou e se pôs diante de seu senhor. Eliseu perguntou: de onde você vem, Geazi? Ele respondeu: este seu servo não foi a lugar nenhum. Porém, Eliseu disse: você acha que eu não estava com você em espírito quando aquele homem voltou da sua carruagem para encontrar-se com você? Será que esta era a ocasião para você aceitar prata e aceitar roupas, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a você e à sua descendência para sempre. E Geazi saiu da presença de Eliseu já leproso, branco como a neve. Amém. Compreendendo o livro 2 de Reis, capítulo 5, exposição bíblica 2, versículos 1 a 3. Apesar de todo o seu prestígio, autoridade e riqueza, Naamã era um homem condenado porque sob seu uniforme estava o corpo de um leproso. Somente o poder de Deus de Israel poderia curá-lo. Não importa atrás do que nos escondamos, Deus sempre nos vê como realmente somos, completamente dependentes dele. Compreendendo o versículo 3, a menina era uma escrava, mas, porque confiou no Deus de Israel, ficou livre. Mas ainda ela era uma testemunha humilde para sua senhora. Suas palavras foram tão convincentes que a mulher as contou ao marido e ele, por sua vez, a comunicou ao seu rei.
Nunca subestime o poder de um testemunho simples. O Senhor pode usar as palavras que saem da boca de uma criança e levá-las aos ouvidos de um rei. Exposição bíblica dos versículos 5 a 6. Naamã e o soberano sírio se equivocaram ao imaginar que o profeta faria aquilo que o rei ordenasse. Eles também pensaram que o profeta e o rei de Israel esperavam receber presentes caros em troca do milagre. A menina escrava não havia dito nada sobre reis ou oferendas. Ela apenas indicou o profeta Eliseu e contou à sua senhora o que o Senhor poderia fazer. Não somos salvos porque levamos presentes a Deus, mas porque recebemos pela fé sua dádiva da vida eterna. Conforme João 3, versículos 16 e 36 e Romanos 6, versículo 23, e também Efésios 2, versículos 8 a 9. Compreendendo o versículo 10, Eliseu sabia que aquele homem tinha de ser humilhado para que pudesse ser curado. Acostumado com o protocolo do palácio, Naamã era respeitado por seu povo e esperava ser reconhecido publicamente. Ele pensou que seus presentes caros fossem aceitos com exagerada satisfação, pois era assim que os reis faziam as coisas. Mas Eliseu nem saiu de sua casa para receber o visitante ilustre. Em vez disso, enviou um mensageiro, Geazi, instruindo Naamã a percorrer pouco mais de 50 quilômetros até o rio Jordão e mergulhar 7 vezes em suas águas. Assim, dizia o profeta, ele seria purificado da lepra. Exposição bíblica dos versículos 11 a 19. Embora Naamã tinha ficado indignado a princípio, sua obediência à estranha ordem demonstrou sua fé na promessa de Deus, e o Senhor o purificou da lepra. Naamã deu um claro testemunho público de que o Senhor de Israel era o único Deus vivo e verdadeiro de toda a terra. Ele renunciou aos falsos deuses e ídolos da Síria e se identificou com o Senhor. Que denúncia era este testemunho contra o rei que adorava ídolos e o povo de Israel? E eu finalizo a compreensão do livro 2 de Reis, capítulo 5, com a exposição bíblica dos versículos 20 a 27. Enquanto Naamã tentava viver a verdade e agradar ao Senhor, o servo de Eliseu se sujava no engano e em desejos impuros. Sua cobiça se apoderou dele e logo o levou à mentira. Aquela ganância desenfreada, por fim, fez Geazi se tornar um leproso. Deus julgou Geazi ao lhe impor a lepra e a promessa de que, pelo menos, um de seus descendentes em cada geração teria a doença. A cobiça que corroeu seu coração passou a ser a lepra que lhe corroía o corpo. Geazi esperava deixar uma grande riqueza para os seus descendentes. Em vez disso, ele deixou uma grande vergonha e sofrimento para os anos que estavam por vir. Um dos sinais dos últimos dias é que as pessoas vão amar mais o dinheiro do que a Deus ou as outras pessoas. Conforme 2 Timóteo capítulo 3, versículos 1 a 5. Vamos para a leitura no livro do profeta Isaías, capítulo 56. Salvação para os gentios. Assim diz o Senhor: mantenham o direito e pratiquem a justiça, porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça está prestes a se manifestar. Bem-aventurado quem faz isto e aquele que nisto se firma, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de cometer algum mal. O estrangeiro que tiver se unido ao Senhor não deve dizer: o Senhor certamente me excluirá do seu povo. E um eunuco não deve dizer: eis que eu sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor: aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. Darei no meu templo e dentro das minhas muralhas um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. Darei a cada um deles um nome eterno que nunca se apagará. Aos estrangeiros que se aproximam do Senhor para o servir e para amar o nome do Senhor, sendo deste modo servos deles, sim,
todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e lhes darei alegria na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel. Ainda congregarei outros aos que já se acham reunidos. Ai dos atalaias de Israel! Vocês, todos os animais do campo, todos os animais dos bosques, venham comer. Os atalaias de Israel são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem latir. São sonhadores preguiçosos, gostam de dormir. Tais cães são gulosos, nunca se fartam. São pastores que nada compreendem. Todos seguem o seu próprio caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. Eles dizem: venham, vou trazer o vinho. Vamos nos encharcar de bebida forte. O dia de amanhã será como este, e ainda maior e mais famoso. Amém. Compreendendo o livro do profeta Isaías, capítulo 56, a nação havia ido para o cativeiro porque desobedeceu à lei de Deus, especialmente o quarto mandamento, o qual determinava lembrar e santificar o dia de sábado. Deus nunca pediu aos gentios para se juntarem aos judeus na observância do sábado, mas aqui ele faz isso. O Senhor chama o mesmo povo a quem proibiu de fazer parte da nação da aliança. O convite ainda é: venham todos vocês. Ele é estendido aos pecadores hoje, mas se aplicará de modo especial quando Israel entrar em seu reino, os cultos do templo forem restaurados e o sábado voltar a fazer parte da adoração judaica. E eu encerro a compreensão do livro do profeta Isaías, capítulo 56, trago uma exposição bíblica do capítulo 56, versículo 9, ao capítulo 57, versículo 2. Os líderes espirituais são sentinelas, conforme Ezequiel 3, versículos 17 a 21 e capítulo 33, versículos 1 a 11, que devem estar alertas para os perigos que ameaçam o povo de Deus. Eles são os pastores que devem colocar o cuidado do rebanho acima dos próprios desejos. Quando os invasores estrangeiros, animais do campo, chegam, os pastores devem proteger o rebanho, seja qual for o perigo. Veja em Atos 20, versículos 18 a 38, para obter uma descrição de um ministério espiritual fiel. Deus permitiu que os líderes injustos viessem e sofressem as terríveis consequências de seus pecados, mas os justos morreram antes que viesse o juízo. Os fiéis encontraram descanso e paz, enquanto os ímpios foram para o cativeiro e alguns abandonaram os mortos. Os rebeldes não merecem líderes espirituais dedicados. Quando o povo de Deus rejeita sua palavra e prefere dirigentes do mundo, o Senhor pode dar a essas pessoas exatamente o que elas desejam, deixando-as sofrer as consequências de suas escolhas. Vamos para a leitura no livro do apóstolo Marcos, capítulo 14, dos versículos 32 a 72. Jesus no Getsêmani. Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia, e lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora, e dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice, porém não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. E voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, você está dormindo. Não conseguiu vigiar nenhuma hora. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca.
Retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E quando voltou pela terceira vez, Jesus lhes disse: Vocês ainda estão dormindo e descansando. Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se, vamos embora. Eis que o traidor se aproxima. Jesus é preso. E logo enquanto Jesus ainda falava, chegou Judas, um dos 12, e com ele uma multidão com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos. Ora, o traidor tinha dado a eles um sinal: aquele que eu beijar é esse, prendam e levem-no com segurança. E logo que chegou aproximando-se de Jesus, Judas disse: Mestre! E o beijou. Então eles agarraram Jesus e o prenderam. Nisto, um dos que estavam ali, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Jesus lhes disse: Vocês vieram com espadas e porretes para prender-me, como se eu fosse um salteador. Todos os dias eu estava com vocês no templo, ensinando, e vocês não me prenderam, mas isto é para que se cumprissem as Escrituras. Então todos o deixaram e fugiram. Jesus, seguido por um jovem. Um jovem coberto unicamente com um lençol seguia Jesus. Eles o agarraram, mas ele largou o lençol e fugiu nu. Jesus diante do sinédrio. E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e então se reuniram todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro seguiu Jesus de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote, e estava assentado entre os servos, aquentando-se ao fogo. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte, mas não achavam nada, pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. E levantando-se alguns, testemunhavam falsamente, dizendo: Nós o ouvimos declarar: Eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente. E levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus: Você não diz nada em resposta ao que estes depõem contra você? Jesus, porém, guardou silêncio e nada respondeu. O sumo sacerdote tornou a interrogá-lo: Você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: Eu sou. E vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: Por que ainda precisamos de testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia. Qual é o parecer de vocês? E todos o julgaram réu de morte. Alguns começaram a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, a bater nele e a dizer-lhe: Profetize! E os guardas davam-lhe bofetadas. Pedro nega Jesus. Estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das empregadas do sumo sacerdote e, vendo Pedro, que se aquecia, fixou os olhos nele e disse: Você também estava com Jesus, o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: Não conheço, nem compreendo o que você está falando. E saiu para o pórtico, e o galo cantou. E a empregada, vendo-o, tornou a dizer aos que estavam ali: Este é um deles. Mas ele negou outra vez, e pouco depois, os que estavam ali disseram outra vez a Pedro: Com certeza você é um deles, porque também é galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem de quem vocês estão falando. E no mesmo instante, o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito:
Antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. E caindo em si, começou a chorar. Amém. Compreendendo o livro do apóstolo Marcos, capítulo 14, versículos 32 a 72. Exposição bíblica dos versículos 32 a 36. A luta de Nosso Senhor no jardim só pode ser entendida à luz do que aconteceria com ele na cruz. Ele se tornaria pecado por nós, conforme 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, e levaria sobre si a maldição da lei, conforme Gálatas 3, versículo 13. Não foi o sofrimento físico que o levou a estar profundamente triste, numa tristeza mortal, mas a ideia de ser abandonado por seu pai. Este era o cálice que ele beberia, conforme João 18, versículo 11. Segundo Hebreus 5, versículos 7 a 9, Jesus pediu para ser salvo, não da morte, mas da morte, ou seja, ressuscitado dentre os mortos, e o Pai atendeu ao seu pedido. Compreendendo o versículo 36, Abba é uma palavra aramaica que significa papai. Ele revela relação íntima entre Nosso Senhor e seu Pai. Embora os cristãos hoje provavelmente não usem esse termo em público, ele nos diz respeito porque pertencemos a Deus, conforme Romanos 8, versículo 15 e Gálatas 4, versículo 6. Note que Jesus não disse ao Pai o que fazer, ele tinha perfeita confiança na vontade de Deus. Por 3 vezes ele orou sobre o assunto e, em todas elas, manifestou total rendição à vontade do Pai em uma entrega amorosa. Compreendendo o versículo 43, o fato de Judas ter trazido um grupo tão grande de homens armados é evidência de que nem ele nem os líderes religiosos realmente entendiam Jesus. Eles pensavam que o Nazareno tentaria fugir ou que seus seguidores lutariam para defendê-lo ou que, talvez, ele pudesse realizar um milagre. No entanto, as palavras de Nosso Senhor no versículo 49 eram a prova de que ele estava no controle de tudo, pois os soldados poderiam tê-lo prendido muitas vezes antes, só não o fizeram porque a hora estabelecida ainda não havia chegado. Exposição bíblica dos versículos 51 a 52. Neste momento, os discípulos abandonaram Jesus e fugiram, e o mesmo fez um jovem desconhecido que entrou no jardim e testemunhou a prisão. Seria o próprio João Marcos? Não sabemos, mas, uma vez que o Evangelho de Marcos é o único dos 4 evangelhos que registra este evento, o autor poderia muito bem ter feito uma referência a si mesmo. Se o cenáculo ficava na casa de João Marcos, então talvez Judas tenha levado os soldados até lá primeiro. Assim, o autor do evangelho poderia ter colocado uma capa às pressas e seguido a multidão em direção ao jardim. Os soldados podem ter até tentado prendê-lo também, levando-o a fugir dali. E eu encerro a leitura da Bíblia em 365 dias e também da compreensão do livro do apóstolo Marcos, capítulo 14, dos versículos 32 a 72, com a exposição bíblica dos versículos 53 a 72. O julgamento judeu e o romano aconteceria em 3 etapas. O julgamento judeu foi aberto por Anás, antigo sumo sacerdote, conforme João 18, versículos 13 a 24. Em seguida, o procedimento passou para todo o conselho a fim de ouvir testemunhas, conforme Marcos 14, versículos 53 a 65. E depois para uma primeira sessão matutina para a votação final sobre a condenação, conforme capítulo 15, versículo 1. Jesus, então, enviado a Pilatos, capítulo 15, versículos 1 a 5. João 18, versículos 28 a 38. Que o mandou para Herodes, conforme Lucas 23, versículos 6 a 12. Este, por sua vez, o enviou de volta ao governador romano, conforme Marcos 15, versículos 6 a 15. Conforme João 18, versículos 39 ao capítulo 19, versículo 6. Finalmente, Pilatos cedeu ao clamor da multidão e entregou Jesus para ser crucificado. As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor.
Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Que Deus nos abençoe.